Aí, top, ótimo. 5 minutos já. E eu tô aqui, ó, de papo. Vamos começar. Gente, a matéria Homem e Sociedade faz parte da grade curricular da Unip. Não sei se tem outras faculdades aí, tá? Mas, fazer aqui questão. Como eu queria saber como é que eu consigo. Eu acho que eu não tenho direito ainda. Deixa eu ver. Ai, que pena. Não vou conseguir colocar. Não vou conseguir colocar a tela. Porém, eu vou fazendo aqui e vocês vão olhando para minha carinha aí. Gente, vamos embora. Homem e sociedade. Por que a enfermagem tem que aprender disso? Porque, gente, nós somos. O que nos diferencia quando a gente aprende sobre essa matéria, o que nos diferencia é o ser, né? Qual que é a diferença nossa para o animal? Que nós, humanos, nós produzimos cultura, somos seres que nós produzimos cultura, tá? Enquanto os animais não, eles sim, seguem instinto. Os princípios básicos aí do homem em sociedade é cultura, natureza e socialização. Essas são as três regras básicas da qual surge o humano, o que nos faz diferente. Somos orientados por uma cultura e não por instinto, foi o que eu acabei de falar. E a cultura faz com que nós nos organizamos, tá? Por que é importante a gente entender sobre isso? Porque na área da saúde, no meu caso, vou lidar com vários tipos de pessoas. E o trabalhar com o coletivo requer, da minha parte, uma aprendizagem, porque vou lidar com pessoas diferentes, tá bom? Vamos lá. Nós interagimos com as pessoas todo o tempo, certo? E o fato de nós interagirmos com essas pessoas faz com que nós aprendamos ou discutamos sobre a cultura. Por quê? Porque, gente, nós somos um animal cultural. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sou animal, somos. Todos somos animais. E nós precisamos aprender as regras do convívio social, tá? E é por isso que nós temos que aprender sobre sociedade, tá bom? O livro é muito confuso, fala muito sobre outros tipos de cultura, mas quando a gente estuda um pouco sobre isso, nós vemos que a nossa, o que nós somos não é dependente apenas de uma herança biológica ou da genética, da gente evoluir. Tá? Nós precisamos de história, experiência, educação, e isso tudo, quando junta, forma culturas. Cada cultura, ela tem um padrão, um comportamento coletivo que quase não temos exemplos que nos permitam afirmar que a cultura faz parte da nossa natureza.
Se fosse natural o nosso comportamento, ele não sofreria tantas variações. Entretanto, a imensa diversidade cultural humana reforça a tese segundo a qual cultura é resultado da interação do indivíduo e grupo social. O que quer dizer quando a gente fala muito disso? Que quando a gente conhece outras pessoas, nós precisamos entender que essas pessoas, elas vêm de outras pessoas com culturas diferentes. A característica da cultura é processos de aprendizagem. A minha cultura, ela é fixa? Não. Ela depende muito do aprendizado, certo? O nosso comportamento coletivo, ele não é herdado, ele é adquirido. Então, quando a gente fala que a cultura, ela evolui, e não, a gente não está falando de genética, é porque conforme nós vamos crescendo, a cultura ela começa dentro da família. Eu nasci e aí eu vou começar a criar a minha cultura. Porque a palavra cultura, gente, antes de estudar essa matéria, as pessoas elas entendiam que cultura era quando você lê um livro, quando você assiste um filme, quando você vai numa peça de teatro. Ah, eu sou cultural. Não, nada a ver, tá? A cultura é o que nos faz diferentes, tá? Então, quando nós nascemos, nós adquirimos crença, hábitos alimentares, a língua e comunicação. Hábitos, qual hábitos? Se eu corro cedo, se eu não corro. Se eu, aos domingos, eu vou para minha casa da minha família, se eu não vou para a casa da minha família. Então, hábitos que você e sua família criam. Vestuário também. Quem mora no sul não se veste igual quem mora no Nordeste. Mas é por causa da temperatura. Não, gente, é cultural, tá? Vamos supor que no mesmo país é frio o tempo todo. Vamos lá no gelo, que eu esqueci o nome. No Alasca. Só que daí, quando essas pessoas, elas foram colonizadas, uma parte do Alasca não foi colonizada pela mesma parte do norte. Do sul não foi igual ao do norte. Então, o vestuário indica que tipo de cultura essas pessoas tiveram, tá? Por exemplo, aqui no livro eles falam sobre ritual de... Como é que fala? Depois que morrem. Fúnebre. Ritual fúnebre. Diz assim, que o nosso comum é sentir dor pela essa pessoa que morreu, certo? Só que existe, em alguns lugares, que não é desse jeito, tá? Culturas diferentes para ideias diferentes de um funeral, por exemplo. A cremação e o canibalismo do corpo são formas de solucionar a decomposição do indivíduo. Por exemplo, os egípcios, eles que desenvolveram o embalsamento, isso mesmo, para evitar o processo de quê? De decomposição. Porque para eles, o corpo tinha que ficar para a alma não morrer, certo? Já existem rituais fúnebres excêntricos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a procissão... sabe aquele meme de 2010, eu acho que foi quando tinha os caras carregando um caixão? É comum isso na parte de Nova Orleans, nos Estados Unidos, onde o corpo é elevado com canções de tristeza. Aí segue ali aquela procissão e tal. Quando sai do cemitério, o povo sai diferente. Já sai cantando, porque eles vão com a banda de jazz tocando tristeza. E quando ele sai do cemitério, já é um outro tipo.
A pessoa já sai com procissão de dança, demonstração de alegria. Tá? Então, isso difere da nossa cultura brasileira, por exemplo. Quando a pessoa morre, vai-se em silêncio. Até quando eu era pequeno, tinha carreata de carro. Hoje não tem mais. Já mudou a cultura. Então, ia-se na carreata de carro, todo mundo em silêncio. Aí ia lá enterrava. Aí cada um ia embora pro canto. Já em Minas Gerais, mata-se um bicho e todo mundo come fartura, come muita fartura. Então, gente, a cultura, quando a gente fala de homem e sociedade, a gente tem que pensar na cultura. O que essa pessoa, como que essa pessoa vive culturalmente, tá bom? O que é natural para ela não é natural para mim, entende? Então a gente tem que entender aí para poder socializar, criar essa socialização. Tudo que aprendemos em sociedade é uma aprendizagem e ela se torna a tal da socialização. O processo de socialização, ele nunca termina, porque, como eu disse, cada pessoa, ela adquire novos padrões. Por exemplo, eu nasci na Bahia, certo? Só que, com 19 anos, eu fui para Goiânia. Lá em Goiânia, é uma cultura totalmente diferente da Bahia, que é totalmente diferente de São Paulo. Só que eu me adaptei, porque isso é viver o coletivo. Isso é a socialização. É você ter a capacidade de mudar conforme onde você muda, onde você mora. Nunca termina. Cada experiência que você adquire é um novo conhecimento. A socialização, ela é a forma de educação sem querer, tá? É aquele negócio que você faz sem perceber. Por exemplo, você anda muito com alguém, com uma pessoa, e essa pessoa fala diferente. Você vai acabar falando diferente por causa dessa pessoa. Entendeu? Ah, é porque você quer se mostrar? Não, isso é nosso. É o fato de a gente aprender tendo contato com uma cultura que não é a sua. Tá? Nós somos educados, certo? Somos educados porque nossos pais nos ensinou, né? Aí o que a gente espera em troca? Que a pessoa devolva o quê? Educação, certo? Quando eu professo uma religião, quando eu pratico um esporte, quando eu entro numa nova turma, quando você entra num novo trabalho, o que determina se você vai fazer parte desse grupo é se você vai saber se comportar diante da cultura que vai ser ali apresentada para você. Tá bom? Olha, de novo, passando o dedo no caderno. Achando que o caderno é touch. Já passei do computador, agora no caderno. Seguinte. Eu coloquei aqui. Você sabia que, de acordo com a nossa cultura e socialização, controlamos os nossos horários de fome, postura, hábitos de higiene e tratamento de saúde? Somos cópias humanas. Gente, essa frase que eu coloquei aqui é muito interessante, porque a gente nunca quer ser cópia de ninguém. Só que isso, na parte da antropologia e da sociologia, isso acontece. De novo, quando você se comporta e começa a interagir num novo grupo, você começa a ser aquele grupo. Por mais que você tenha a sua personalidade, a sua característica,
A socialização vai fazer você mudar, vai fazer você ter novos hábitos. Por um exemplo, há alguns anos vem se discutindo a respeito do jejum intermitente, certo? Uns concordam, outros não. Quem concorda mudou a cultura da alimentação. E quem não concorda passou, continua fazendo as dietas de cada 3 horas, a dieta da lua, a dieta da magia, qualquer dieta. Só não faz o jejum. E isso é cultura. Então, nós somos próprios humanos, daquilo que nos permite fazer parte. E como eu disse no começo, o que nos diferencia do animal é o Homo sapiens sapiens, é a socialização, né? Então, ser Homo sapiens sapiens é nós sermos baseados em cultura, certo? Seguindo aqui. A cultura é o resultado da interação do indivíduo e do seu grupo social. Não somos guiados apenas pelas genéticas e características inatas. Como eu falei, cada um tem a sua personalidade, mas a cultura, ela vai fazer você se moldar. A maior parte do que realizamos ao longo de nossas vidas depende do processo de convivência e o grupo e a troca de conhecimento. É interessante que, mas eu não troco conhecimento com ninguém. Toda e qualquer troca que você faz com alguém vai ser um tipo de cultura, tá? O que é a lógica das trocas? Isso já começou, isso há muito tempo. Antigamente, as trocas simbolizavam amizade e consideração e carinho, tá? Respeito mútuo. Então, isso, o antropólogo famoso Levi Strauss, ele fala que isso era uma atitude comum. E hoje, vamos chegar lá, hoje a gente faz troca do mesmo jeito, tá? Então, além dos presentes, podemos lembrar dos cumprimentos que trocamos hoje. Bom dia, bom dia. Isso é uma troca, tá? Pequenos favores. Você não pega isso para mim? Tá bom. Esse é um tipo de troca, tá? Então, tudo que você faz hoje é uma demonstração de consideração e carinho de uma pessoa para outra. E isso quer dizer que você já está em convivência com a sociedade. Isso faz parte do coletivo, certo? É interessante aqui que a primeira troca cultural registrada foi troca de mulheres. Isso aí, bem no começo da civilização, tá? Por causa que essas trocas eram necessárias para a sobrevivência e também para o aumento aí da população. E aí, nessa época, passa a ter muito valor à sociedade, tá? A regra da reciprocidade, característica de nosso comportamento, que orienta nossa conduta para recompensar quem nos dá ou presenteia com alguma coisa. A ideia de troca faz consigo a ideia de reciprocidade, devolver alguma coisa que foi recebida. Então, a ideia de trocas que foi desenvolvido lá pelo antropólogo, acabei de falar o nome dele, cai na prova, eu não lembro. Levi Strauss. Ele diz que a troca entre duas, antigamente era feita por mulheres, mas hoje, como eu disse, um obrigado, um bom dia, um favor que você faz, ela automaticamente
já te conduz a realizar a reciprocidade. Tá? Em qualquer situação na qual o indivíduo recebe algo de alguém, o mesmo se vê na obrigação de retribuir. Isso já é nosso. Tá? Essa verdade lógica da troca é o que chamamos hoje de reciprocidade. Certo? Os presentes dados em um aniversário e em casamento são retribuídos imediatamente por uma festa de casamento. É uma recompensa. A amizade e solidariedade possui trocas, por mais que você ache que não, mas possui trocas. Ok? Porque se você é amigo de alguém, você sempre vai dar alguma coisa para essa pessoa. Buscando meu marido, tá? Seguindo aqui, o fato de um indivíduo ter uma herança genética não significa que o mesmo irá desenvolver. Essa parte é muito interessante dessa matéria. Por quê? Quando a gente fala, minha mãe é inteligente, aí eu vou ser inteligente. Meu pai tem o dom de tocar um violino, eu vou ter o dom de tocar violino. Não, gente, não é isso, tá? Como a gente já falou, as nossas características inatas e a genética não nos diz o que nós vamos ser, tá? Por quê? Porque para você ser alguma coisa, você tem que desenvolver. Isso requer muito de você. O indivíduo que vive a necessidade. Então, inteligência, aptidão e dependência vai depender muito do seu convívio social. Posso ser inteligente porque a minha família é inteligente? Posso. Vou ser? Não sei. Vai depender de onde você vai se enfiar. Certo? Então, vamos marcar isso na cabeça, que vai cair na prova. Inteligência, aptidão e dependência. Vai depender muito do meio social da qual eu vou me envolver. Tá bom? Grupos sofrem interferência dos seus indivíduos. Eu acho que não é interferência, é influência. Eu escrevi errado. Por quê? Quando estamos num grupo. Boa noite, quando fazemos parte de um grupo, primeiro assim, quando nós chegamos para fazer parte de um grupo, como eu disse, você vai primeiro ver aonde você se encaixa, porque você é de uma cultura e esse grupo que você quer participar é outra cultura, certo? E aí, o que vai acontecer? Esse grupo vai te influenciar a ser um outro tipo de pessoa. Por isso que a cultura, ela não é fixa, por causa que os nossos padrões eles vão mudando de acordo com o tempo, certo? Por exemplo, hoje eu assisti uma reportagem dizendo que o cara, 20 anos atrás, perguntaram para ele, o que você acha da internet? Aí ele disse, vai ser muito ruim. Hoje ele não vive sem. Então, tudo isso faz com que o grupo nos influencie a acontecer as coisas. Como nós somos pessoas muito complexas, muito difíceis de lidar, nós somos resultados dessa influência. Então, por isso que nós somos biopsicossocial. Certo? Vamos lá. Somos muito... Nós temos 3 pontinhos aí que a gente tem que marcar na cabeça. Saúde. Nós somos um corpo orgânico que sofremos alterações com as nossas emoções, isso é nosso, aspecto psicológico de cada um, certo?
E somos um ser social, que é o que a gente está falando, sobre o homem e a sociedade. Tá? O que acontece? Quando a gente é criado, nós temos valores, né? Temos as regras. Só que a gente vive num tipo de país que tem diversidade cultural. E aí você quer participar desse grupo. Para isso, você tem que se adaptar ao meio. Por isso que nós somos um ser muito mutável, né? Como eu escrevi aqui, ó. Somos criativos e moldáveis. Isso faz parte da nossa diversidade cultural, tá? Cada povo possui uma cultura, como eu disse. Cada cultura possui um conjunto de valores diferentes. E isso faz com que crie-se a diversidade cultural. Então, o mundo em si, ele é um grupo gigante com um monte de diversidade cultural. Cada um tem um valor diferente. O muçulmano não pensa do mesmo jeito que o católico, porém, hoje eles se respeitam. Eu falo hoje por causa que antigamente não era assim, certo? Então, hoje a diversidade é rica e aí as pessoas estão aprendendo a lidar com essa diversidade, certo? Falando um pouco de simbologia. Simbologia. Quem vê essa matéria e não entender muito bem, por causa que eu sou acadêmica da Unip, mas eu dei uma pesquisada a respeito de simbologias, porque o homem em sociedade, ele é uma pessoa dinâmica que produz a cultura, mas ele produz essa cultura em símbolos, tá? Cada grupo tem a sua forma de simbolizar, como eu disse. O brasileiro, ele é simbolizado intangivelmente pelo seu comportamento, pelo seu tipo de religião, pelo seu tipo de valor. Diferente de um australiano, certo? E, simbolicamente falando, ele é diferente tangivelmente dos objetos. A roupa pode ser um produto tangível e intangível, porque o brasileiro usa a roupa de uma forma, certo? E o australiano de outra forma. Estou usando só um exemplo, certo? Aqui no Brasil, eu uso a roupa de uma forma, um terno, que eu gosto. Porém, se eu sair na rua, se eu for no meu trabalho, eu estiver de um terninho, eu vou passar um outro tipo de linguagem aí para as pessoas. Então, acaba que o símbolo, ele é uma forma de a gente se comunicar, tá? Ele não representa, por exemplo, uma flor. Quando eu chamo você de flor, não estou chamando você da flor, a espécie, mas eu estou dizendo que você é delicada como uma flor, você é cheirosa como uma flor. É um símbolo, tá? Então, o símbolo, ele não representa o ele mesmo, mas aquilo que eu quero dizer, ok? É isso que eu entendi sobre simbolização. A simbolização é o ato ou efeito de simbolizar, de expressar o raciocínio por imagens ou objetos, tá? Ou os não tangíveis, que é a crença, a religião, tá bom? O que mais? Tentei fazer um resumo, bem resumido. Sobre as relações sociais. As relações sociais, elas dependem muito de valores e regras. Valores e regras, eles entram um pouquinho sobre ética, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar aí dentro de um hospital. As relações sociais, elas são baseadas em valores, normas e regras.
Valores são aquilo que todos nós temos, né? Um conjunto de, de crenças e moral, aquilo que foi construído de você e da sociedade naquele momento que você foi construído um indivíduo, certo? E aí você pega e cria os seus valores. Para você é certo, às vezes para mim não é, tá? As normas são aquilo que a sociedade ela diz. E isso tem que ser assim, certo ou errado. E as regras são feitas para ser repetidas. E a partir do momento que ela é repetida, ela se torna hábito. Então, as pessoas, em geral, não gostam de regras, tá? Porém, a regra é a forma de nos organizar. A nossa regra diária que a gente não percebe, acordar todo dia cedo, ir trabalhar, tomar café, tomar banho, escovar os dentes. Isso é uma regra que foi criada aqui. Tem gente na França que não tem esse tipo de regra. Eles acordam, trabalham e não tomam banho, vamos supor. Não sei, eu estou dizendo, às vezes foi algo que foi falado, que não é o costume deles tomar 3, 4 banhos por dia, que nem a gente toma aqui, tá? Então, os valores são referência para a nossa moral, aquilo que a gente vai construir do indivíduo para a sociedade. E as regras são os comportamentos que nós adquirimos da sociedade. A sociedade vai dizer para a gente se é certo ou errado e a gente vai seguir esses padrões. A partir de que a gente segue esses padrões, a gente cria hábitos. Aí foi criado a institucionalidade, que são as regras de níveis de vigilância, na qual foi criada a escola, para ensinar regras, a prefeitura, que dita regras de uma cidade, a polícia, que dita regras e normas da segurança, tá? É isso. Cuidado com o convívio social. O convívio social é uma parte onde as pessoas elas julgam o tempo todo a conduta uns dos outros. Não é isso que é para ser, né, a regra em si. A gente não pode ficar julgando os outros, não. A gente tem os nossos valores e a gente o que tem certo e o que tem errado. O que tem certo e o que tem errado não é só para mim, é para os outros. A sociedade, o local que a gente mora, nos mostrou. Isso aqui é para se roubar é errado. Bom, certo? Isso é uma norma, uma regra. Agora, valores e moralidade, a gente tem que pesar aí porque tem que pôr na balança um pouco do senso comum, porque o que é comum para vocês, às vezes não é para mim, tá bom? Grupos têm normas e valores. Como diz, o mundo ele é um grupão cheio de diversidade cultural e cheio de normas e regras que cada um tem que seguir. Se eu for passear na Índia, eu tenho que seguir as regras e as normas daquele lugar, porque senão eu posso ser presa, certo? E a cultura ela vive em constante transformação. Transforma com o tempo. Vai muito do tempo que eu estou discorrendo ali e vai mudar. Hoje o Brasil é de uma forma, futuramente ele vai ser de outra forma, e assim vai ser sucessivamente até não sei quando, né? Só Deus sabe. Mas isso é um pouco do que eu aprendi de Homem Sociedade. Se eu estiver errado, aí vocês deixem um comentário para mim. Espero que eu dê bem na prova. Um beijo.